Bom, o nosso grupo ficou responsável por trabalhar a audiência pública no Supremo Tribunal Federal, que tratou da questão dos campos eletromagnéticos nas linhas de transmissão de energia e as questões relacionadas ao potencial risco desses campos para a saúde da população que reside próximo a essas linhas de transmissão. Podemos perceber, pela análise do conteúdo da audiência pública, que trata-se de um tema bastante complexo, porque envolve inúmeras variáveis, são múltiplos fatores a serem analisados a fim de se chegar a uma decisão equilibrada acerca do assunto. E por isso, para a produção do nosso vídeo, nós optamos por convidar o professor Valcimar Silva de Andrade, que é professor de Física do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Governador Valadares, para esclarecer para a gente, para nós enquanto acadêmicos de direito interessados no assunto, e também enquanto cidadãos que podem ser eventualmente atingidos pelos impactos relacionados aos campos eletromagnéticos da linha de transmissão. Como o nosso vídeo não dispõe do tempo necessário para debater com profundidade o assunto, nós optamos por fazer alguns questionamentos ao professor baseados em 3 tópicos fundamentais para a questão, que são a potencialidade dos riscos destes campos eletromagnéticos para a saúde, as alternativas que existem, né, as alternativas viáveis para se prevenir e proteger a população desses riscos, e a questão de que se trata realmente esses campos eletromagnéticos, para esclarecer para nós que somos leigos de que se trata exatamente. Então, o professor Valcimar vai esclarecer para nós alguns pontos aí relacionados a essa questão. Essencialmente, o que a gente chama de linhas de transmissão, na realidade, são guias de onda, né? De ondas que a gente chama de uma onda eletromagnética que propaga pela linha de transmissão. Apesar da gente se referir à transmissão de potência elétrica pela corrente, um dos efeitos dessa corrente alternada pela linha é a indução de um campo magnético alternado. E esse campo magnético alternado, né, pela teoria clássica do eletromagnetismo, desenvolvida por Maxwell, né, no final do século XIX, prevê a indução de um campo elétrico associado. E este, por sua vez, né, de maneira cíclica, induz novo campo magnético, gerando a possibilidade de propagação da onda. Então, na hora que a gente constrói uma linha de transmissão, né, para passagem da corrente elétrica, essencialmente estamos construindo um guia de onda, e ao redor desse cabo condutor, né, que é o principal componente do guia de onda, né, junto com as torres de transmissão, os isoladores, demais artefatos necessários para a produção do sistema de transmissão, cria-se, né, o campo magnético, eletromagnético ao redor dessa linha de transmissão. E esse campo eletromagnético, essencialmente a gente pode entendê-lo como uma zona de influência, tanto elétrica quanto magnética, né? Então ele pode, né, afetar cargas elétricas ou materiais, né, que tenham propriedades magnéticas, seja o tecido humano ou seja qualquer outro tipo de material. Então, de fato, ao redor, né, de toda a linha de transmissão, né, toda a faixa de passagem dessa linha, né, nas proximidades do cabo condutor, por onde flui a corrente elétrica e, consequentemente, a potência elétrica do sistema elétrico de potência, você tem essa zona de influência, né, e com certeza é possível de que esse campo eletromagnético pode afetar algum material, incluindo tecido humano, que ali se encontra presente, né? Essencialmente é isso. De fato, quando se trata de segurança, seja de equipamentos ou da vida humana, é sempre bom, né, ter uma postura de cautela, uma postura preventiva. Então, nesse caso, eu defendo sim a questão da cautela quanto à exposição aos campos eletromagnéticos nas proximidades de linhas de transmissão. Contudo, é importante ressaltar que não existe, né, pelo menos no meu conhecimento, informações suficientes, né, históricos de medições e de acompanhamento de possíveis efeitos da radiação, né, eletromagnética desses campos à saúde humana.
A boa notícia é que, pela frequência de 60 Hz, né, no caso das linhas de transmissão brasileira, essa radiação emitida pelo campo eletromagnético de linhas de transmissão não são do tipo ionizante, ou seja, ela não pode provocar, por exemplo, ionização na escala, né, nível de DNA, o que é, por si só, uma boa notícia, né, menos dramático do ponto de vista da saúde humana. Porém, né, a própria OMS, através da Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante, prevê normas, né, que são normas, na realidade, cautelares, tendo em vista a falta de conhecimento sobre esse aspecto. Então, os avanços, né, continuam, né, eu não tenho acompanhado muito essa questão, né, por atuar em outro setor ligado à questão das linhas de transmissão, mas pelo meu conhecimento, tanto os órgãos governamentais, né, seja aqui no Brasil ou fora, estão atentos além das concessionárias, que têm feito aí pesquisas para comprovar ou não a relação entre certos tipos de doenças e o campo eletromagnético de linhas de transmissão, né? De qualquer forma, defendo, né, que seja sempre tomada a postura preventiva, a postura da precaução, evitando alocar pessoas nas proximidades desse tipo de equipamento. De uma maneira geral, né, a teoria eletromagnética prevê decaimento exponencial do campo eletromagnético com relação à distância. Então, o campo eletromagnético da linha de transmissão é mais intenso nas proximidades dessa. Então, toda a filosofia de proteção contra a questão do campo eletromagnético se baseia ou em reduzir a intensidade desse campo por alguma intervenção tecnológica, ou simplesmente afastar, né, as pessoas dessa linha de transmissão, que é o que é usado de maneira comum, né? Então você tem o que a gente chama de linha de passagem da linha de transmissão. Então você, né, de certa forma, proíbe ou inibe a presença de pessoas naquele local, além de outros fatores de segurança que não vamos entrar no mérito. Então, essencialmente, essa é a filosofia. Alguns países têm atacado, né, o uso, a determinação de uso em certas situações de, obrigatoriamente, linhas de transmissão subterrâneas. Isso acontece porque existem duas propriedades, né, uma elétrica e uma magnética do meio material, que influenciam a intensidade do campo ao redor da linha. E essas propriedades são o que a gente chama de permissividade elétrica e permeabilidade magnética. Então, quando a linha está subterrânea, ou seja, está abaixo do solo, você tem uma redução mais drástica do campo com a distância. Então, o campo cai mais rapidamente. Então, dessa forma, você induz, né, você permite a presença de um campo menos intenso, de acordo com algumas normas, né, como a OMS utiliza da Associação Internacional de Proteção contra radiação não ionizante, você delimita uma determinada distância e a partir dali considera-se, né, mesmo com alguns estudos inconclusivos, que as pessoas estão seguras naquele ponto. Então toda a filosofia tem sido baseada nesse tipo de ação. Agora, algumas tecnologias poderão vir, né, no futuro, né, com as pesquisas, esclarecimento dos malefícios ou não de certas intensidades de campo eletromagnético, para melhorar a questão. É o caso, por exemplo, das linhas de transmissão supercondutoras, que prevêem, né, uma passagem de alta potência, né, de transmissão, provavelmente subterrâneas, por necessidade de sistemas de refrigeração, e com certa blindagem. Então, essa blindagem por si só poderia, resolver o problema. Lembrando que essa blindagem vai ser construída, na realidade, para resolver um outro problema tecnológico da elaboração desse tipo de cabo. Mas, né, enquanto não há o advento de novas tecnologias, a precaução de afastamento, né, junto com planos diretores, controles de agências reguladoras do próprio governo, podem sim ser um mecanismo, né, dentro do planejamento das cidades, né, planejamento urbano e dos novos sistemas elétricos, um mecanismo relativamente simples de proteção às pessoas em relação à questão do campo eletromagnético. Na realidade, na minha opinião, né, se eu tivesse que usar o critério de construir ou comprar um imóvel nas proximidades da linha de transmissão,
essa alternativa para mim seria descartada, justamente porque, na minha visão, faltam esclarecimentos a respeito dos efeitos, né, desse campo eletromagnético que a gente sabe que existe nesse tipo de instalação, e por esse requisito, né, eu não optaria por fazer, né, construir um imóvel, comprar um imóvel que esteja nas proximidades de uma linha de transmissão. Agora é importante lembrar que quase que a totalidade dos imóveis construídos em uma área desse tipo, assim como áreas de risco, né, encostos e tal, se deve a um problema social. As pessoas, né, veem que aquela área, vamos dizer assim, tem certa vacância, né, e elas vão para ali por uma questão de custo, uma questão de sobrevivência às vezes. Então é um problema que foge muitas vezes da seara apenas tecnológica e de engenharia. É um problema social, socioeconômico, na realidade. Então eu de fato, né, não recomendaria, né, não compraria nenhum imóvel nesse tipo de região, não só pelo fato do risco, né, de exposição, né, possível aos campos eletromagnéticos ali, mas também por outros riscos, né, que a engenharia de segurança sabe muito bem, tem estudado isso aí, que é a queda de um cabo, a queda da própria torre de transmissão, além de interferências eletromagnéticas em aparelhos eletrônicos nesses locais tendem a ser mais intensas, então de fato não é, né? Acho que não precisa ser, vamos dizer assim, mais especialista para perceber que ali não é um local adequado para habitações. Então essa é a minha opinião, não recomendaria ninguém construir a sua habitação nas proximidades da linha de transmissão. Não só pelo fato, né, do provável risco dos efeitos dos campos eletromagnéticos à saúde humana, mas também por outros riscos, né, que a engenharia de segurança já tem monitorado, já tem rastreado. Então, eu acho que qualquer plano diretor de um município, né, de um município sério, com planejamento, com política habitacional, assim com uma intervenção das agências reguladoras e das próprias concessionárias, seria um local que seria exclusivo para a passagem da linha de transmissão. Apesar, né, de ter uma visão às vezes errônea de que aquilo ali é uma área ociosa que poderia ser utilizada para outra atividade. E, na realidade, né, não deve ser utilizada. Única e exclusivamente ela deve ser a faixa de passagem da linha de transmissão e nada mais. Bom, como podemos perceber, a questão que envolve os campos eletromagnéticos das linhas de transmissão é uma questão bastante complexa, mas o que fica evidente é que tem sérios impactos na nossa vida. Portanto, é uma questão que deve ser discutida à exaustão, de forma a proporcionar a melhor decisão para a sociedade e para as pessoas que estão envolvidas na questão. Esperamos que os esclarecimentos proporcionados pelo professor Valcimar possam ter ajudado os senhores a entender a dinâmica dessa questão. Muito obrigado.